Uma semana antes do desaparecimento de Pedro, ele chegou em casa, estava com muitos machucados, estava com o rosto machucado, estava com o rosto ferido. Na verdade, ele tinha chegado em uma situação nu. Um táxi o deixou na porta de casa e ele dizia que uns estrangeiros tinham pago o táxi para ele, para que uns estrangeiros o resgatassem, o colocassem em um táxi e o levassem. E Pedro reconhece as pessoas ali como aquelas que assassinaram seu amigo. Então ele vai, baixa todas essas fotografias e vai até a promotoria de homicídios, faz uma denúncia e um reconhecimento direto dessas pessoas que cobravam o direito de piso e que assassinaram seu amigo. A dor de Pedro é que tinham assassinado seu amigo com apenas um dia de trabalho. Tenho problemas de saúde. Tenho problemas hormonais desde menina, tenho essa obesidade por causa de problemas hormonais. Imagine-se dentro da selva caminhando, mas por amor ao meu irmão, eu não desisto, eu não volto atrás. Na primeira vez que fui a uma busca, eu caí dentro de um buraco. E a polícia de Chetumal zombava e ria. Mas graças aos meus companheiros e companheiras que têm mais experiência, eu fui aprendendo como é o solo da nossa selva, como é o calor lá dentro, como ajudar a respirar e como caminhar nesses lugares. É muito provável que meu irmão, no dia 6 de janeiro, tenha ido ao lugar onde foi chamado para receber alguma informação sobre meu irmão Pedro. E não foi assim. No dia 8 de janeiro, pelas redes sociais, vimos uma notícia que partiu nosso coração. Meu irmão Jorge tinha sido assassinado junto com sua companheira. Tudo isso está tudo documentado na delegacia de homicídios. E nesse momento, um policial de investigação disse ao meu pai: sendo pessoas idosas, eles não têm misericórdia e dizem que fizeram um favor à sociedade por ela ter desaparecido. E aí já fala a responsável que estava com as amostras, Ivan, e com tristeza, minha amostra de DNA estava no depósito, nunca foi enviada. Mas essa pessoa dizia que já tinha sido confrontada quando meu DNA ainda estava no depósito. Pedro Javier Torres Bazan trabalhava como vendedor na região das praias em Cancún, Quintana Roo, quando, em 31 de março de 2022, saiu de casa a caminho do trabalho, como sempre fazia, infelizmente nunca mais voltou. Sua irmã Lourdes Torres nos conta ao longo deste vídeo o doloroso caminho que ela e sua família tiveram que percorrer em sua busca para trazer Pedro de volta para casa. E como ela e seu irmão estiveram muito perto da morte. Meu nome é Lourdes Torres e estou aqui para expor meu caso porque estou procurando meu irmão Pedro. E ele está desaparecido há aproximadamente 3 anos e meio aqui em Cancún. Ele é um homem que nasceu aqui em Cancún, Pedro nasceu aqui em Cancún, mas foi registrado em um povoado de Xochitl, Yucatán. Praticamente toda a vida dele foi aqui em Cancún, ele viveu seus 30 anos de vida em Cancún. Pedro tinha apenas o ensino fundamental, por isso era difícil para ele conseguir emprego em hotéis ou em outros lugares. Então ofereceram a ele um trabalho de vendedor na área das praias e Pedro começou a se destacar, a se virar no inglês e foi crescendo. O que antes vendia apenas selos de conchas, agora vendia charutos, vendia em bolsas artesanais e vendia conchas cortadas para soprar. Ele vendia tudo isso para turistas. Esse era o trabalho que Pedro fazia na zona hoteleira de Cancún até o dia em que ele desapareceu. Pedro desapareceu em 31 de março de 2022. Mas antes do desespero, uma semana antes do desaparecimento de Pedro, ele chegou em casa. Ele estava com muitos machucados, estava machucado no rosto, estava machucado na cara. Na verdade, ele tinha chegado em uma situação nu. Um táxi o deixou na porta de casa e ele dizia que uns estrangeiros tinham pago o táxi para ele. Para quê? Para que uns estrangeiros o resgatassem, o colocassem em um táxi e o levassem.
ao que ele nos contou que foi um problema com os colegas de trabalho por causa dos valores. Pedro já se destacava muito nas vendas, sim, Pedro era bastante carismático com as gringas, com os gringos. Ele já se virava bem no inglês, o inglês dele já estava em uns 70%. Então Pedro conseguia se sair bem nas vendas, era muito habilidoso nas vendas. Seu carisma fazia dele um jovem empreendedor. Então, se Pedro chegava na área das praias às 11 da manhã, já eram 3 da tarde. Ele já tinha terminado todas as suas vendas, às vezes até ajudava seus colegas a terminar as vendas deles. Por isso, um dia pediram para que ele ajudasse mais e mais, e um dia ele não fez isso. Aconteceu esse problema de que ele foi agredido, então voltou para casa, estava muito machucado. Conversamos com Pedro sobre talvez ser a oportunidade de sair desse trabalho e que ela, que estava fluente em inglês, poderia encontrar um trabalho aqui, no centro de Cancún, em vez de ficar indo para a zona das praias. Os machucados que Pedro tinha naquela época eram bem consideráveis, ele estava com os olhos fechados e tinha feridas nas mãos e na cabeça. Então, nós considerávamos que Pedro já não deveria voltar para a zona das praias para vender. No entanto, no dia 31 de março, Pedro recebeu uma ligação, era aproximadamente 9 horas da manhã. Ele recebe uma ligação de um homem que se identifica como seu chefe de trabalho. E ele diz que é necessário que ele vá até a área das praias, porque naquele dia não há funcionários, diz que precisa ir trabalhar. Então, Pedro começa a colocar as coisas em um saco plástico, porque ele nos pede uma mochila, mas como não queríamos que ele fosse para a área das praias de novo, dissemos que não tínhamos. Então ele pega uma sacola de camiseta de nylon, começa a colocar todas as suas artesanias, seus charutos que vendia, e só estava com um par de chinelos de praia. Sua bermuda. Eles usavam bermuda bege nos dias em que iam para a área das praias como vendedores. Ele estava usando uma camiseta branca, sua camisa azul, seu boné branco, estilo de basquete, e então ele diz que precisa ir. No entanto, ele sai, nós o vemos indo em direção à Avenida Ninhos Héroes e depois ele volta. Pedro volta e diz que tinha visto uma notícia de que um dos seus colegas tinha sido assassinado nas vias do mar e que estava muito distraído. E ele dizia que por isso talvez tivessem pedido para ele ir à zona das praias para vender. Porque ele tinha acabado de ver isso em uma página do Facebook que tinham assassinado essa pessoa. Então Pedro volta e fica hesitando se vai ou não. Nós dizíamos para ele não ir, porém ele disse, não, eu tenho que ir, não tem pessoal. O patrão me disse que vai me pagar bem, eu termino minha venda e ainda vai me dar uma comissão. E é que Pedro sai de casa de táxi até o centro de Cancún, no mercado do Kiwit, para pegar mais mercadorias de artesanato que pediram para ele buscar. E então Pedro vai para a zona hoteleira de Cancún e daquele dia em diante não sabemos o que aconteceu com Pedro. A última conexão dele foi às 11h30 da manhã. Ficamos mandando mensagens no WhatsApp, mandando mensagens de texto, ligando, mas Pedro não respondeu mais. As pessoas que trabalhavam com Pedro todas moravam perto da minha casa, na mesma superquadra e nas quadras vizinhas à nossa residência. Então tentamos entrar em contato com eles e eles afirmaram que Pedro não chegou a trabalhar. No entanto, um vizinho disse que o viu no ônibus, que quando ele estava no ônibus, Pedro também estava no ônibus. E viu que Pedro desceu no quilômetro 8,5 da zona hoteleira, em frente a um comércio. Pedro desceu ali e é até aí que se conhece a localização de Pedro. Que seu irmão Pedro parasse de se comunicar com eles não era algo habitual, por isso Lourdes e sua família decidiram procurar as autoridades competentes em busca de ajuda. Ali começou o calvário deles, pois enfrentaram a indiferença de quem, em tese, deveria nos proteger. Mas você sabe como funcionam as autoridades, né? Essa falta de ação fez com que se perdesse um tempo vital para a investigação, que infelizmente foi sendo adiada por meses. Nós nos apresentamos naquele mesmo dia na Procuradoria-Geral do Estado, fomos à noite e dissemos que meu irmão já estava desaparecido há horas, que não era comum o Pedro não mandar uma mensagem no WhatsApp.
Pedro avisava quando saía do trabalho, levava comida para minha mãe e ligava para saber o que ela queria comer. Não era comum o Pedro não responder ou mandar mensagens no WhatsApp. E a promotoria nos disse que teríamos que esperar 36 horas para registrar uma denúncia. No dia seguinte, já estávamos ainda mais desesperados, começamos a entrevistar amigos, vizinhos e alguns se recusavam a nos dar informações. Voltamos a falar com esse rapaz que disse que o tinha visto descer. E ele voltou a afirmar a mesma coisa, que Pedro havia descido naquele lugar, que Pedro realmente tinha chegado ao seu local de trabalho. Então, meu irmão Pedro tinha um celular junto com meu outro irmão e meu irmão consertava rapidamente. E ao abri-lo, conta Google, a mesma conta que ele usava no outro celular. Temos a localização exata que aparece no quilômetro 8,5, bem em frente à antiga Praça Zócalo. Vamos à delegacia, já é o segundo dia que meu irmão está desaparecido. Vamos à delegacia e, mesmo assim, a Procuradoria-Geral do Estado que estava lá naquele momento, o Ministério Público que nos atendeu e o agente da Polícia de Investigação nos disseram que seríamos presos porque teríamos aberto o celular de uma pessoa desaparecida. Nem sequer tinham registrado a denúncia. Já estavam dizendo que seríamos presos. Por isso, naquele momento, não aceitaram isso como prova. Só depois de 36 horas registraram a denúncia, não aceitaram isso como prova. Esse mapa mostrava exatamente, inclusive, as paradas que meu irmão fez. Mas aí já fazem a denúncia, o registro de Pedro. E então começa o nosso calvário. Por que o nosso calvário? Porque, infelizmente, aqui no estado de Quintana Roo, quando você faz a denúncia, imediatamente é criminalizada. Tudo é respondido, tudo vai sendo contextualizado. Ah, é de tráfico de drogas? E nesse momento, um policial de investigação disse ao meu pai, sendo pessoas de terceira idade, que estão passando por uma tragédia, estamos passando por uma tragédia. Família. Não sabemos do meu irmão, não sabemos o que aconteceu, não era comum que Pedro fizesse isso, Pedro era um homem que avisava onde estava. Então, eles não têm misericórdia e dizem que fizeram um favor para a sociedade por ele ter desaparecido. Foi assim que as pessoas me disseram, mencionaram e nos disseram. Meu pai estava indignado, ao mesmo tempo triste. Disseram para não continuarmos perguntando aos amigos dele e aos vizinhos. Então, meu pai disse que ia até o trabalho do meu irmão para investigar o que tinha acontecido. E eles mesmos nos colocaram muito medo para não irmos perguntar o que tinha acontecido com meu irmão, justamente na área das praias. Na verdade, meus pais naquele momento decidiram não ir mais à promotoria do estado por causa da recusa que houve para entrar na identificação. Eles marcavam horários em que não havia ninguém para atendê-los. E assim se passaram quase 3 anos sem que existisse o protocolo unificado de busca, que naquele momento eu não conhecia. Eu não sabia da existência, nem mesmo da Comissão Estadual de Vítimas. Só foi quando eu, procurando alguém que pudesse me orientar sobre como buscar meu irmão, porque a promotoria não me dava atenção. Então, eu conheci a senhora Romana Rivera Ramírez através dela, uma entrevista que ela estava dando nas redes sociais sobre a busca pela filha dela. E então eu mandei uma mensagem para ela e pensei que a senhora ia demorar dias para me responder. Mas, surpreendentemente, em 1 hora, ela me respondeu e disse que era necessário que eu fosse até a promotoria e que ela me apoiaria nos atos de investigação, me orientando, e foi assim que eu fui até a promotoria. E isso já foi praticamente entre a saída do antigo promotor e a chegada do novo promotor que temos atualmente. E é quando eu realmente começo a descobrir que existe um protocolo homologado de busca, que meu irmão deveria ter sido procurado. Desde o primeiro momento em que fiz a denúncia, quando eles tinham a oportunidade de ver as câmeras dos comércios próximos, a zona hoteleira de Cancún tem um sistema de câmeras. E depois de 3 anos, é impossível localizar todo o conteúdo. Na verdade, não existe, não foi feito depois de 3 anos. Foi com o atual promotor que eu comentei essa situação e ele me disse:
Traga tudo isso que você tem, a localização, e nós vamos aceitar. Então é quando começa a haver um pouco de movimento. Depois de 3 anos do desaparecimento de Pedro, foram feitas aproximadamente 3 buscas, apenas específicas de Pedro, específicas, personalizadas para Pedro. E tem sido uma insistência da comissão de busca. Na verdade, eu solicitei a análise de contexto da busca do meu irmão. 1 mês depois que ele desapareceu, me falaram desse contexto de busca também, e aí ficou o pedido. Até 2025, de 2022 a 2025, que voltam a fazer uma nova gestão através do coletivo, e é que realizam no contexto de busca e fazem algumas buscas de Pedro que foram negativas em vida. Eu solicitei a busca do meu irmão na época, pedi que fossem revisadas as câmeras, pedi que entrevistassem os amigos dele, os chefes, as namoradas do Pedro, porque Pedro era um homem carismático e tinha muitas namoradas. Então eu pedi todo esse tipo de coisa que me diziam. Isso você tem que fazer, isso você tem que pedir. No entanto, a Promotoria do Estado foca na busca forense. No caso de Pedro e no caso de vários companheiros, percebemos que falta essa parte da investigação, que omitem a parte da busca em vida ou se limitam apenas a colar cartazes, que embora seja uma forma de dar visibilidade em todo o estado, e que no caso, por exemplo, no caso do Pedro, não foi feita colagem de cartazes. No caso do Pedro, cartazes só foram colados 3 anos depois. E foi solicitado e não foi feito. Não há uma busca em câmeras, não há uma busca em casas noturnas, não há uma busca em vida. Aqui geralmente se concentram na busca forense. No início, quando meu irmão desapareceu, depois de 3 meses, ele não se perdeu, ele foi desaparecido na zona hoteleira de Cancún. Meus pais doaram seu DNA, tanto minha mãe quanto meu pai. E durante 2 anos e meio nada foi feito com esse DNA. Peço que sejam feitas as comparações, que seja confrontado e o que estava anteriormente. O Dr. Noel disse que já tinham feito a comparação e que tudo tinha dado negativo. Ele me pede para ser uma doadora, também como irmã, então eu dou minha amostra de DNA. Mas o que acontece quando, depois de 3 meses, eu vou e pergunto o que tinha acontecido com a comparação? E ele me diz: senhora, parece que há um resultado positivo com a que encontraram Maria Morelos. Eu peço uma cópia de qual vejo algumas coincidências e, bom, fico com uma esperança. Depois continuamos como coletivo, pressionando para que nos deem todos os números dos mortos que estão no CEMEFO e tudo mais. E eu vou de novo ao escritório para ver se já tem o resultado da comparação do meu irmão. Se eu nunca disse que era provável, é negativo. Essas omissões e a crise forense que enfrentamos aqui no estado de Quintana Roo, com tanto atraso que houve e que atualmente tentam, ajudar um pouco, porque realmente ainda continua esse atraso. Nessa parte, nesse meio tempo, não há uma troca de pessoal. E eu vou e volto a perguntar sobre a confrontação. E eu digo, dei meu DNA e quero um provável e quero confrontar com o dos meus pais e com o meu também. E ele me diz, deixa eu ver se o seu DNA, vou pedir para a genética, fala, o novo responsável me diz, seu DNA não está em Chetumal, me diz, deixa eu ver onde está. E aí ele procura e fala com a responsável pelas amostras, Ivan, e com tristeza. Minha amostra de DNA estava no depósito, nunca enviaram, mas essa pessoa dizia que já tinha sido confrontada quando meu DNA estava em um depósito. Não leva isso em consideração? Hoje talvez eu não derrame uma lágrima porque já chorei muito no meu quarto. Eu clamo ao Senhor e peço um milagre porque há tanta insensibilidade na Procuradoria-Geral do Estado.
O novo pessoal, que só para mencionar a forma como chamamos de mestre, fez algum progresso na identificação forense e isso nos dá um pouco de esperança, até ele organizando os novos arquivos. Há 3 semanas, já tendo doado novamente, meus pais doaram pela 3ª vez e eu voltei a doar uma nova amostra. E me ligam, eu pensando que finalmente tem alguma novidade, mas não, porque ela se apresenta e diz que é do serviço pericial e que solicitam que alguma pessoa mais próxima possa fazer uma doação de DNA para o meu irmão. Eu pergunto: você tem um provável positivo? E ela me diz: não, o que acontece é que só com o seu DNA não é possível. Se fossem os dos seus pais, seria ótimo. 3 vezes meus pais doaram DNA e não é possível que eles percam. Eles não ligam. Se o arquivo se perder ou sei lá o que fazem. Ficamos sabendo quando Pedro foi fazer uma denúncia no Ministério Público. A gente não sabia disso. Sabíamos da morte dessa pessoa porque era um amigo de infância do bairro do Pedro. Então, quando Pedro fica sabendo, bem, ele está no momento, eles estão convivendo, já tinham terminado suas vendas e essa pessoa chega para cobrar o direito de piso. Ele entra em luta corporal com a pessoa e acabam matando ele. Pedro se esconde no hotel, os turistas ajudam ele a se esconder no hotel. Passam-se alguns dias e ele vê umas notícias no Facebook, onde algumas pessoas provavelmente foram presas por tráfico de drogas e com armas. E Pedro reconhece as pessoas ali como aquelas que assassinaram seu amigo. Então ele vai e baixa todas essas fotos e vai até a delegacia de homicídios e faz uma denúncia. E faz uma identificação direta dessas pessoas que cobravam o direito de piso e que assassinaram o amigo dele. A dor de Pedro é que tinham assassinado o amigo dele com apenas 1 dia de trabalho. Pedro desapareceu em 31 de março de 2022 e 10 dias antes ele foi agredido, isso foi em fevereiro, aproximadamente entre 15 de fevereiro. Ele diz que é por causa das vendas, porque queriam que ele vendesse para os colegas dele, coisa que ele não queria aceitar. Ele terminava rápido o turno dele, ou seja, a venda. Ele acabava rápido e tinha que sair às 3 da tarde. Ia para a praia, sobrava tempo para ele, ajudava outros colegas vendendo, mas Pedro realmente fazia isso de coração. Ele me dizia, quando eu conversava com o Pedro, ele me perguntava: é que meu colega não sabe inglês? E depois ele me contou que, bem, o que ele ganha não é suficiente para sustentar suas filhas, seus filhos. E bem, eu ajudo ele a vender para que ele leve um pouquinho mais de comissão. Mas depois ficou impositivo e quando Pedro não quis mais vender para os outros, então bateram nele. Interessante, entre outras coisas, ele me disse que o chefe dele deu a ordem para baterem nele. Supostamente eles eram filiados à Croque de Cancún. Sim, talvez houvesse uma possibilidade, ou melhor, na denúncia que Pedro faz contra essa pessoa e o aponta, ali Pedro diz que estavam sendo extorquidos, que estavam cobrando deles uma taxa de proteção. Então, provavelmente, essa área de praias já estava sendo controlada por uma rede criminosa. O caso de Pedro conta com várias linhas de investigação que a família reuniu ao longo dos anos, com o apoio de diversos coletivos. Todas elas parecem apontar para o trabalho que o irmão dele desempenhava naquela época, já que surgiram vários conflitos dentro dele que poderiam estar relacionados ao seu misterioso desaparecimento. Existem várias linhas de investigação pelas quais acredito que a própria polícia de investigação, se nós como familiares conseguimos perceber, acredito que eles, que são profissionais na área de investigação criminal, estão sendo omissos. Porque lendo o inquérito do meu irmão, vejo que ele foi testemunha em um caso de homicídio
em que seu amigo foi assassinado, onde a promotoria de homicídios não garantiu ao meu irmão o sigilo de seus dados, não lhe ofereceram segurança, mesmo sabendo que a pessoa assassinada na região das praias de Cancún, um vendedor, provavelmente estava envolvida com o crime organizado. E meu irmão foi e identificou essas pessoas estão presas no Cerezo de Cancún, foram concedidas medidas de proteção. Meu irmão depõe no mês de setembro e nas declarações que ele faz, que eu leio, ele diz que se ele viesse a desaparecer, investigassem essas pessoas que tinham assassinado esse jovem. E meu irmão já estava sendo extorquido por um pagamento, pelas vendas que ele fazia, pois era um homem que se destacava nas vendas, tinha se tornado um bom empreendedor. Isso foi como uma isca para atrair essas pessoas para cobrar uma taxa de proteção de todos aqueles vendedores que estavam se destacando, que estavam gerando uma boa renda. E ao não pagar, foi o motivo pelo qual mataram aquele jovem, que era o primeiro dia dele trabalhando na área das praias. E que o inglês dele era um inglês fluente. Naquele dia, ele se destacou nas vendas e, ao se recusar a entregar o dinheiro, foi assassinado. E essa é provavelmente uma das linhas que eu consigo enxergar, mas que não aconteceu, relacionada ao desaparecimento do meu irmão. No entanto, a Polícia de Investigação, o Ministério Público, até agora só me dizem que há várias linhas, mas não temos nada concreto. Eu solicitei algumas buscas e ainda estão em andamento, entrevistas com algumas pessoas relacionadas, como o chefe dele, como colegas de trabalho, que atualmente por diversos delitos. Porque até nisso, mesmo tendo na pasta de investigação do meu irmão elementos para vincular essas pessoas à investigação dele, isso não foi feito. Essas pessoas estão no presídio, mas por diversos delitos que não têm relação com o caso do meu irmão. E não foi feita uma entrevista formal com elas, não foram vinculadas ao processo. E é um caso que está sendo esquecido. A cada dia surgem mais desaparecimentos e os casos antigos vão ficando parados. Hoje eu tinha a minha revisão do processo e o que a assessora jurídica pôde me adiantar é: pois é, de todas as notificações que fizemos, não houve nenhum ato de investigação realizado até agora. Nós temos que ir às buscas, porque senão ninguém vai procurar nossos familiares. Temos que fazer o trabalho muitas vezes da Polícia de Investigação. Além disso, temos que suportar essa revitimização, aquela que eles fazem toda vez que nos apresentamos para revisar os processos. Aqui o que eu percebi é que eles têm se concentrado mais na busca forense, focam no fato de que já está morto. Vou te levar para a selva e para o cenote, às vezes são só passeios para caminhar. São buscas que não foram planejadas, que não foram mapeadas, não tem imagens de drones, são assim. E que a gente chega e na hora tenta fazer tudo isso, que às vezes não encontramos nada, é só ficar caminhando dentro da selva mesmo. Fomos apenas a uma busca fora do estado, onde o capim está altíssimo, uma busca não prospectada. Saímos, na verdade, eu saí toda cheia de carrapatos nas pernas, com insolação. E na verdade também na volta. Nem mesmo com os apoios que tivemos para voltar para nossas casas, com as ações que a governadora fez junto às plataformas de táxi, eles chegaram a tempo. Fiquei até às 5 da manhã desde que voltei da busca. Saio para uma busca numa sexta-feira às 3 da manhã, volto no sábado às 11 da noite e só às 5 da manhã consigo voltar para minha casa. A busca por um familiar causa impacto dentro da sua família? Você já não vive mais do mesmo jeito, fica cheia de terror, às vezes de angústia, de ansiedade. Tudo muda, o sistema econômico muda. Embora agora a gente tenha um pouquinho de ajuda através da governadora do estado, os apoios da Cievecro que foram conseguidos,
Não é bem assim como se pretende divulgar. Procurar por uma pessoa desaparecida, você tem que pagar seu transporte, seu táxi, sua comida. E às vezes nem toda a sua comida, às vezes você só come uma vez ou o companheiro te oferece. Tenho problemas de saúde, desde pequena tenho problemas hormonais, tenho essa obesidade por causa de problemas hormonais. Imagina dentro da selva caminhando, mas por amor ao meu irmão, eu não desisto, eu não volto atrás. Na primeira vez que fui para uma busca, eu caí. E eu caí dentro de um buraco e a polícia de Chetumal zombava e ria de mim. Mas graças às minhas companheiras que têm mais experiência, já fui conhecendo como é o solo da nossa selva. Como é o calor lá dentro, como ajudar a respirar e como caminhar dentro desses lugares. Na época, nós localizamos por telefone essa pessoa, o chefe de Pedro, que atualmente está preso no Cerezo de Cancún. Ele disse que naquele dia não trabalhava. Ele é o chefe imediato na área das praias, mas sabia que Pedro realmente tinha chegado à área das praias. No entanto, ele não sabe. Ele tem dito em suas conversas ou nas conversas que tivemos com ele, porque não foi uma declaração formal. Mas eu pude conversar com ele e ele me dizia, não sei o que aconteceu. Eu não trabalhei nesse dia, mas sei que Pedro chegou à área das praias e daí não sei o que aconteceu com Pedro. Quando eu falo com o chefe de Pedro, que várias pessoas me disseram que foi ele quem o matou, eu mesma disse isso para ele, disse isso na cara dele. Eu te perdoo, eu te vi crescer. Eu curei suas feridas, cuidei da sua mulher. Eu te perdoo se foi você que fez isso. Somente o que eu quero é que você me diga onde estão os ossos do meu irmão ou o que restou do meu irmão, para encerrar esse ciclo de uma vez e para trazer a paz que minha mãe precisa. Minha mãe tem crises severas de ansiedade quando são 3 da manhã. Minha mãe grita o nome do meu irmão e são gritos dilacerantes. Querendo ver o filho dela. Ela não perde a esperança de ver o filho dela. Então, eu não tenho medo do crime organizado, porque eu não estou lutando contra eles, pelo contrário. Se eles virem um vídeo meu, uma publicação minha, a única coisa que vão encontrar de mim é que estou pedindo para que nos deixem os mortos, que nos digam onde eles estão. Que assim como em diferentes publicações eu disse e continuo dizendo, assim como eles têm coragem de deixar uma narcomanta sobre um cadáver, deixem mantas indicando onde estão as localizações das fossas, porque isso vai trazer paz para a família. E se fossem eles, eu lutaria para que seus corpos chegassem às suas mães. Eu lutaria por esse criminoso que morreu, mas sei que levar o corpo dele vai trazer paz para a mãe dele. Porque às vezes os pais não são culpados por eles serem criminosos. Eles cresceram e tomaram uma decisão de vida, e se eu encontrar um desses criminosos mortos e depender de mim que ele seja identificado, localizado e entregue, eu vou entregar, porque isso vai trazer paz para a família dele e é isso que eu também quero para a minha família. Porque eu não estou lutando contra o crime organizado, não tenho uma luta direta contra eles, minha luta é digna, minha luta é pelo que é certo, quero fazer as coisas do jeito certo. Sempre tento, toda vez que estou na frente de uma câmera, dizer isso. Se você me vir em qualquer lugar, em qualquer território onde você esteja, quero que você saiba que eu não estou indo por você. Estou indo por aquele que precisa voltar para casa como estiver. Lourdes teve que assumir a busca pelo irmão como parte da sua vida, especialmente devido ao agravamento da saúde de outros membros da família ao longo desses anos. No entanto, esse foi apenas o começo de uma dor profunda para os seus, já que durante as investigações aconteceu uma tragédia que marcaria profundamente suas vidas. Novamente, meus pais tiveram grande piora na saúde.
Pedro sustentava grande parte da alimentação dos meus pais e também da parte médica. Ele os levava para consultas e cuidava da alimentação deles mesmos. Na verdade, antes do Pedro desaparecer, ele nos dizia que tinha um dinheiro guardado justamente com o chefe dele. Ele dizia que deixava uma parte lá para a operação do meu pai, de um dos olhos dele, o que acabou não podendo ser realizado. Meu pai ficou cego de um olho depois do desaparecimento do meu irmão. Dinheiro que nem o chefe dele negou que meu irmão em algum momento tivesse pedido para guardar. Meu pai já não pôde fazer essa cirurgia. Minha mãe já era diabética antes, já na época do desaparecimento do meu irmão, ela já era diabética, hipertensa, mas com a diabetes, o desaparecimento do meu irmão, minha mãe teve uma paralisia e teve uma recuperação parcial, ela perdeu a habilidade de andar, minha mãe já não anda, ouve muito pouco. Ela realmente tem me mantido nas buscas de certa forma, porque ela me diz que gostaria de estar procurando, mas não pode andar. Não posso procurar meu filho, mas eu gostaria de ir onde você vai, procurar meu filho e sei que vou encontrá-lo. Então, a saúde dele se deteriorou bastante, já não é mais a mesma coisa. Inclusive, o desaparecimento de Pedro é um impacto para todos nós, porque não desaparece só o Pedro. Meu irmão Jorge começa a procurá-lo ao ver a negatividade da promotoria. Ele começa a procurá-lo por conta própria. No dia 31 de dezembro de 2024, ele chega por volta das 3 da manhã e diz para minha mãe: Mãe, no dia 6 de janeiro vou te trazer ele de presente, de Dia de Reis. Eu estou fazendo algumas investigações e provavelmente vão me dizer onde o deixaram. Eu prometo para você, mãe. É muito provável que meu irmão, no dia 6 de janeiro, tenha ido ao lugar onde marcaram com ele para dar tal informação sobre meu irmão Pedro. E não foi assim. No dia 8 de janeiro, pelas redes sociais, vimos uma notícia que partiu nosso coração. Meu irmão Jorge tinha sido assassinado junto com sua companheira. Todas as histórias sobre. Tenho comentado na promotoria de homicídios. Mas algo que está no meu coração é que a omissão da promotoria de desaparecidos, essa omissão foi a causadora do homicídio do meu irmão Jorge. Foi por estar procurando meu irmão Pedro e não tivemos notícias do outro. E tivemos mais uma perda na família. Ao contrário do que aconteceu com Jorge, pudemos ter um luto encerrado de saber que o vimos, pudemos recuperar seu corpo e dar-lhe sepultura. Mas no caso de Pedro é uma dor aberta, porque embora haja rumores de que ele está morto, não há nada que me confirme que meu irmão está morto. Não penso em parar de procurar meu irmão Pedro, apesar do que aconteceu com Jorge. Por que a diferença? Talvez seja porque eu acredito em um Deus todo-poderoso, que no momento em que ele disser que minha vida acabou, esse vai ser o momento. Não acredito que esteja nas mãos do crime organizado de Quintana Roo, nem acho que dependa da promotoria. Também não. Acho que é totalmente responsabilidade de Deus me entregar isso enquanto eu não fizer nada. Antes do meu irmão Pedro desaparecer, eu era missionária e tive que deixar tudo isso em parte para cuidar dos meus pais. E essa busca que tem sido intensa, interminável, mas eu não pretendo desistir de procurá-lo. Sei que em algum momento vou encontrá-lo, e não só o Pedro, porque chegamos a uma área e às vezes não encontramos quem estamos procurando, mas encontramos outras pessoas. Não pretendo desistir, não pretendo parar de procurá-lo. Acho que através do coletivo, das ações que são feitas através desse coletivo, com a senhora Romana Rivera, as conexões e alianças que ela tem com as anistias e outros coletivos em nível nacional, inclusive com a Organização das Nações Unidas, Direitos Humanos,
Podemos obter ferramentas que possam nos ajudar a avançar na investigação e na busca de nossos familiares. E agora você está buscando sua família? Atualmente não tenho um emprego, porque se eu tivesse um emprego fixo, não poderia sair para procurar minha família. E além disso, cuidar dos meus pais. Os outros irmãos não se envolvem porque viram como terminou meu irmão Jorge. Eles acham que atualmente a promotoria e tudo isso é só fachada. Pelos números que vemos todos os dias nas redes sociais e pelos acontecimentos tão violentos que acontecem no nosso município, no município de Benito Juárez, há execuções todos os dias. Tudo isso e com o que nós vivemos, eles preferem ficar com suas famílias, com seus filhos. E eu não quero parar de procurar meu irmão e não vou parar de procurar meu irmão, pois meu irmão Jorge, eu penso que investigando eu possa ter conseguido descobrir a localização onde estavam com meu irmão, entre os jovens da comunidade que já trabalharam na zona hoteleira e onde Pedro já trabalhou. Bem, entre eles, quando estão alcoolizados ou qualquer coisa, dizem que o viúvo não está sozinho porque ela era podada. O viúvo não está sozinho, o viúvo está acompanhado. Ali onde o deixaram, colocaram outro e assim fazem comentários. Inclusive, uma vez deixaram um bilhete anônimo debaixo da minha porta onde dizia: já não sofra mais, afinal o viúvo não está sozinho, está bem acompanhado, foi quentinho. Então, não sei quem é a pessoa que foi desaparecida ou se realmente meu irmão está morto e está morto junto com outra pessoa ou se está sepultado junto com outra pessoa. Mas esse é um dos boatos que circulam. E no bilhete anônimo que deixaram para mim dizia assim: porém, nesse anônimo só menciona a zona hoteleira, não menciona o local, não menciona mais nada. Também uma vez deixaram um bilhete anônimo para mim dizendo que provavelmente estava em um terreno baldio na superquadra onde eu moro. Fizemos uma operação e tudo era mentira. Pessoas sem escrúpulos te mandam bilhetes anônimos, zombando do seu desespero, da sua dor. Então, talvez Jorge tenha conseguido investigar algo a mais, mas que isso tenha custado a vida dele. No caso do Jorge, não. Continuamos a investigação. Misteriosamente, depois que fornecemos nossos números de telefone na delegacia de homicídios, meu irmão Wilfrido e eu fomos os que fizemos a recuperação do corpo do meu irmão. Então, nesse momento, damos todos os nossos dados pessoais e números de telefone, justamente no dia em que recuperamos o corpo do meu irmão, a delegacia. Começamos a receber mensagens anônimas dizendo que não poderíamos continuar com o processo nem investigar o que aconteceu com meu irmão Jorge, porque então nós iríamos entrar na lista de executados. Então, nesse sentido, meus pais decidiram que o melhor era deixar como estava. No caso de Jorge, não houve uma investigação que fosse adiante no caso da parceira de Jorge. Eles sim decidiram continuar. Eles continuaram exigindo investigação sobre o amor, a morte da irmã dela, e ela também tinha filhos. Do primeiro casamento, eles exigiam. Mas assim que nasceu, um mês depois, a irmã dela entrou em contato comigo. Ela disse que tinham desistido porque já não aguentavam mais o assédio e as ameaças, além de que no processo não havia nenhum avanço na investigação do caso. Sim, recebiam muitas ameaças, assédio e vigilância, e que eles acreditavam que realmente vinha da promotoria de homicídios, que alguém da promotoria de homicídios está envolvido com o crime organizado. Por isso, nós não. Desde o início, pela nossa segurança, pela segurança da minha família, decidimos deixar assim. Inclusive, eu já tornei público muitas vezes que a minha luta não é contra esse crime organizado. E não é porque eu estou tentando dizer com a minha mensagem
Eu estou naturalizando ou já estou vendo isso de uma forma permissiva? O fato de existir o crime organizado e as mortes violentas? Não, não é isso, né? O que eu estou dizendo para vocês é que eu não tenho nenhum problema com eles. Se meus irmãos deviam alguma coisa, pagaram com a vida e perderam. Recuperar o Jorge? E se nas mãos de Deus existe justiça, a justiça terrena também vem de Deus e no seu momento será feita. Mas não serei eu, com sentimentos de vingança, que vou buscar justiça de uma forma que possa colocar minha família em risco. Lourdes faz um apelo urgente às autoridades e também às igrejas, com o objetivo de combater o alarmante aumento de desaparecimentos em todo o país. Assim como no caso dela, conheceu centenas de outros e em muitos ofereceu apoio nas buscas, além de também receber apoio de quem procura seus entes queridos. Da mesma forma, apesar de já terem se passado 3 anos desde o desaparecimento do irmão, ela não perde a esperança, não pensa em desistir. Sua esperança se mantém firmemente em sua fé. Ela acredita que Deus vai guiá-la até ele em algum momento da sua vida. No dia em que eu encontrar meu irmão, provavelmente vou continuar porque há muita gente. Há alguns dias acompanhei uma mulher que está desaparecida desde 2015. O filho dela fez uma denúncia e naquela época não existia o protocolo, não havia muitos avanços. Pior ainda, essa pasta está em branco. Por quê? Porque a senhora só estudou até o 3º ano do ensino fundamental e eles dizem: se tivermos alguma novidade, avisamos a senhora. E assim eles a deixaram de 2015 até 2025. Ela se anima ao ver que o novo pessoal da perícia conseguiu algumas identificações por impressão digital e isso volta a motivar seu coração. E entra em contato com a senhora Romana Rivera do coletivo para pedir acompanhamento. E veja, só depois de 2015 é que vão começar a fazer comparações do seu DNA que ela tem com os restos encontrados que correspondem a esse período. Por isso, se eu encontrar Pedro, eu não vou me afastar. Pelo contrário, meu desejo é me preparar para poder apoiar as outras pessoas, assim como fez a senhora Romana. Ela não cobra nenhum centavo, sacrifica seu tempo, sua gasolina para atender as vítimas. Às vezes essa senhora nem dorme lá, ela fica na promotoria até esgotar todos os recursos que precisam ser feitos. Porque às vezes as vítimas indiretas nem sequer moram no estado. Às vezes são do México, de Cuba, da Colômbia, de Querétaro. Então, quando eles vêm, ela oferece esse acompanhamento e busca esgotar todos os recursos possíveis do que pode ser feito com eles. E isso, para mim, é um grande exemplo de serviço humanitário. Onde você não está esperando nada em troca, não está esperando enriquecer o seu bolso para ajudar o próximo. Justamente eu acredito que neste momento, porque passei por essa situação quando meu irmão desapareceu, depois o outro foi assassinado, o próprio corpo de Cristo, a igreja onde eu servia, me disse: deixa nas mãos de Deus, irmã, Deus vai te entregar. Mas eu sempre acreditei que a pessoa que me formou dentro do Evangelho me ensinou que a oração vem acompanhada da ação. Sei que o Senhor vai me entregar, mas eu preciso mover as mãos e os pés para buscá-lo. E hoje eu estou convencida, plenamente convencida, que se Jesus Cristo estivesse vivo, ele estaria procurando os desaparecidos, cuidando das viúvas, dos órfãos, dos desamparados e dos mais vulneráveis, não estaria trancado entre 4 paredes. A necessidade atualmente, se realmente as igrejas se unissem, e estou falando de igrejas terrenas, por favor, só para contextualizar, de denominação, porque é uma só igreja. Mas se nos uníssemos em um só corpo e cuidássemos disso, o fenômeno da violência e da criminalidade não estaria tão alto. E eu não penso em desistir, não penso em parar de procurar meu irmão. Também acredito que além do que te afeta, do que vem para perturbar o seu ambiente, também é uma oportunidade que te dá para crescer.
Eu não conhecia o protocolo homologado, tive que lê-lo para poder lutar pelos meus direitos, pelos direitos do meu irmão. Eu não sabia que existiam os artigos 8 e 9, tive que aprender isso. Eu não sabia que existia a Lei Geral de Vítimas do nosso estado, a Lei de Desaparecidos, e tudo isso eu tive que aprender para poder exigir. Porque a primeira coisa que a promotoria te diz quando você vai lá é: pede sem fundamento, mas conhecendo o que você deve receber, aí você luta com direitos pelo que devem fazer pela sua família. E eu não vou me calar, recentemente estivemos em uma marcha. E eu não tenho medo de dizer às autoridades em geral, desde o governo até as autoridades judiciais, promotorias, que eu não estou pedindo um favor para vocês. Estou exigindo o que por direito me pertence. Nem me dirigir à presidenta da República. Este é o ano do empoderamento das mulheres. Bom, que ela empodere as mães buscadoras, o coletivo Verdade, Memória e Justiça, que precisamos tanto, não só ferramentas físicas de tecnologia que não temos. Essa crise que temos aqui, estamos pedindo a criação de um centro genético aqui em Cancún para poder avançar nessa crise forense que enfrentamos. Talvez eu procure meu irmão na zona hoteleira de Cancún e ele já esteja no IML. Se alguém tiver informações sobre meu irmão Pedro Javier Torres Bacim, poderia me avisar? Eu gostaria que vocês acessassem a página do Coletivo Verdade, Memória e Justiça e deixassem uma mensagem anônima. Nós respeitamos a individualidade deles, a segurança deles, e nós só pegamos os dados para nos coordenarmos com a Procuradoria-Geral do Estado e fazermos a busca dos nossos familiares. Ou nos números que estão nas fichas de busca, que são da Promotoria Especializada em Desaparecimento. Nesses números eu gostaria que me procurassem. E no caso do meu irmão Pedro Javier, a maioria das pessoas que trabalhavam com ele no contexto do seu desaparecimento realmente conhece meu endereço, sabe onde eu moro. Se me encontrarem, que se aproximem de mim. Eu não julgo, não aponto o dedo. A única coisa que eu quero é que meu irmão volte do jeito que ele estiver para casa e que eu possa dar a ele um enterro digno, se ele estiver. Mas mesmo se meu irmão ainda estivesse vivo, eu agradeceria se eles me dissessem: talvez eu não possa devolvê-lo para você. Mas eu quero que você saiba que seu irmão está vivo e que me dê uma prova de vida. Alguma foto, algum vídeo atual, alguma peça de roupa dele, algo que identifique o Pedro. Mas que eu tenha essa esperança de vida com o Pedro, que eu estou esperando que Deus faça algo muito grande neste estado de Quintana Roo, no município de Benito Juárez. Que as autoridades comecem a trabalhar, mas quem vai mover tudo isso vai ser Deus. Porque nós sofremos tanto, suplicamos tanto, que eu acredito que a intervenção direta vai ser de Deus, para fazer um milagre no trabalho de busca de pessoas, e espero que as igrejas também se unam, à busca de pessoas e ao atendimento das vítimas do Estado. Se você gostaria de aparecer em um desses vídeos, seja porque tem algum trabalho que gostaria de compartilhar para nos contar sobre ele, que infelizmente você tenha um familiar desaparecido, como é o caso de Lourdes, ou tenha passado por uma situação complicada, algum crime, você pode me escrever no e-mail que é correio@pepemistério.com.mx. Você também me encontra no Instagram como Pepe Mistério MX ou Pepe Mistério Documentários e no Facebook como Pepe Mistério.